Sabe aquele momento da nossa vida em que parece que a gente não tem saída? A gente olha para todos os lados tentando buscar uma solução para os problemas que a gente está passando e ainda assim, quando a gente olha, parece que não tem jeito de sair daquilo. Você está se sentindo assim agora? Eu também já me senti assim diversas vezes. Então, esse vídeo aqui é para te ajudar, para te trazer clareza e para você entender que não é o fundo do poço e você vai sair dessa situação, tá? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo. Bom, o meu nome é Aline Ribeiro, eu sou advogada e reprogramadora mental da sua energia e estou aqui depositando todo o meu conhecimento, conversando com vocês e eu acredito que isso daqui é uma troca. Bom, quando a gente está passando por determinados problemas, existem situações que se tornam tão pesadas para nós que a gente senta. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que, quando eu tô com um problema sério, eu sento e gosto de analisar como eu posso fazer para sair dessa situação. Só que existem situações que a gente tenta de um lado, tenta do outro, tenta do lado, tenta do outro, e quando você vai ver, parece que não tem saída para aquele problema. Isso já aconteceu com você? Ou está acontecendo? Me conta aqui nos comentários. E aí, gente, para todo problema que a gente sente que não tem solução, a primeira orientação que eu te dou é: dobre o seu joelho e converse com Deus. Aquela conversa profunda, aquela conversa do fundo do coração, sabe? Quando você fala assim: Deus, eu não aguento mais e eu sei que só você pode resolver essa situação, porque eu já tentei de tudo que era humanamente possível, eu já tentei e eu não consigo. Então eu tenho certeza que só você pode fazer acontecer. E quando a gente faz esse movimento de pedir para que Deus efetivamente entre em ação, isso, pensando na lei da atração e na física quântica, nada mais é do que soltar o controle da situação. Porque a gente acha, né, a vida toda a gente acha que pode, que controla as situações, mas a grande verdade é que a gente não controla nada. A gente tá aqui simplesmente experimentando essa vivência, né, aqui na Terra, mas a verdade é que a gente não tem controle de nada. Então, por exemplo, se você acha que olhando o celular do seu marido, fiscalizando tudo que ele faz, tentando cercá-lo de todas as formas, você vai evitar uma traição, não evita, porque se ele efetivamente quiser fazer, ele vai lá e vai fazer. Se você, muitas vezes, quantas pessoas você não conhece que estão bem, que estão assim no melhor momento da vida e descobrem uma doença assim, daquelas mais graves. O que isso nos mostra, gente? Mostra que a gente não tem controle de nada, que o que a gente efetivamente muitas vezes falta para nós é entregar esse suposto controle que nós humanos tentamos fazer para quem? Para aquele que efetivamente tem um plano muito melhor para nós. Em 2016, eu passei por uma crise de depressão muito profunda. E até então, gente, eu não sabia o que era depressão. A grande verdade é que existe muito preconceito acerca do tema depressão. Tanto que as pessoas não gostam de contar quando estão deprimidas. Repara pra você ver. Você já vivenciou depressão ou conhece alguém que está passando depressão? A gente se sente mal em contar pros outros que está doente. Só que depressão é uma doença como outra qualquer. É uma doença que a gente tenta, sim, mais uma vez, manter o controle. Chega um momento que, se você está passando por um problema muito grave, você não consegue controlar. Então, o que estava acontecendo em 2016 comigo? Eu havia me divorciado em 2015, no final de 2014 para 2015. E aí, gente, no final de 2015 eu fiquei desempregada. Eu nunca tinha ficado desempregada até esse ano. E quando eu fiquei desempregada, foi uma situação assim muito difícil, sabe? Que eu achei que eu não ia aguentar, porque imagina, separada, com 2 filhos, né, sozinha. E aí eu falei assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer para poder sustentar os meus filhos? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, advogado, se ele ficar desempregado em dezembro, gente, ele não consegue arranjar emprego. Por quê? Porque dezembro entra o recesso forense, então os fóruns param. Os fóruns vão voltar em janeiro. Só que aí, em janeiro, tá na bica de fevereiro. E aí, fevereiro é carnaval. Então ninguém vai te contratar. Você vai ficar pelo menos 3 meses desempregado. Então eu fiquei simplesmente desesperada. Com 2 filhos adolescentes para criar, uma casa para sustentar, sozinha. E aí aconteceu essa situação. Paralelamente a isso, morreu a minha sogra, que não sei se vocês sabem, gente, mas pela lei não existe ex-sogra, tá? E eu amava muito a minha sogra, gente. E aí, nessa ocasião, quando foi em março de 2016, a minha sogra morreu. Ela me chamou, enfim, foi uma despedida muito dolorosa e ela se foi, né? E aí, neste momento, eu me vi assim, numa crise de depressão profunda, não só de depressão, mas uma crise de identidade, do qual eu não sabia, gente, pra onde ir, o que fazer, o que eu ia fazer pra resolver a minha vida, né? E eu me curvei a Deus, sabe? Eu falei: Deus, vai aonde eu não posso ir, faz o que eu não posso fazer. E é incrível que quando você faz esse movimento de
soltar o controle, Deus começa a encaminhar as coisas para você. Então, eu tinha o sonho, naquela ocasião, de trabalhar para uma empresa, que eu trabalhasse dentro do jurídico dessa empresa. E aí, não sei como aconteceu dessa vaga aparecer para mim, mas simplesmente me chamaram para uma entrevista e eu fui para essa empresa e me tornei uma das chefes do jurídico. Então, assim, foi uma experiência incrível, enriquecedora. Eu aprendi muito com as pessoas que estavam lá, eu dei todo o meu melhor dentro daquela empresa e eles também me deram o melhor. Então, o que eu quero te trazer aqui nesse vídeo é que muitas vezes a gente está passando por dores tão profundas e que dentro de nós a gente tem a certeza que não tem mais nada para nós, só que existe. A gente só está cego diante das situações que a gente está vivenciando. E quando a gente se apega com a fé, com a perseverança, que muitas vezes isso nos falta, a gente começa a achar que não tem nada de bom para nós, só que aí é que está o nosso erro. Porque, gente, a lei da atração nos ensina que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos ama mais que tudo. Ele é o nosso Pai que está disposto a nos dar tudo do bom e do melhor. Afinal, Deus é dono de todo o ouro e prata desse mundo. Então, por que é que Ele ia querer que você, filho dele, viva em escassez? Jamais. Isso não é um plano de Deus, né? Mas isso são consequências de situações que nós mesmos criamos. Através do quê? Através das nossas atitudes, através da nossa vibração, através daquilo que a gente acredita. Então, quando a gente está ali mergulhado em vários problemas, você pode reparar, a gente se torna uma pessoa negativa e esse negativismo é que vai atraindo cada vez mais e mais coisas ruins para nós. Então, a segunda atitude que eu quero te falar aqui, em 2016, o que eu comecei a fazer e foi uma coisa que me tirou de toda essa crise, de todo esse processo. Foi ali naquele momento que eu conheci o Ho'oponopono. Você já ouviu falar em Ho'oponopono? Já fez Ho'oponopono? Então ele tem 4 frases principais. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E, gente, isso foi transformador pra minha vida. Simplesmente, assim, transformador. Por quê? Porque você sai de um lugar de vitimismo, do qual, ai, nada dá certo pra mim, ai, meu Deus, por que tudo acontece comigo? Pra uma pessoa que se coloca num lugar de receber. Receber, pedir perdão, amar. E sabe o que a lei da atração mais nos ensina, gente? Tem 2 requisitos para que a gente efetivamente seja feliz aqui neste planeta. É sentir alegria e amor pelo próximo. E, consequentemente, a alegria se interliga com a gratidão, de você agradecer pelas pequenas coisas que você tem, ainda que pareça que você não tem nada. Então, naquela ocasião, em 2016, quando eu estava extremamente negativa, até porque a depressão faz com que a gente tenha um olhar muito negativo para as coisas, então eu comecei a praticar o Ho'oponopono e, através deles, eu fiz uma lista de agradecimento que era diária. Então, eu estava desempregada. Você pode falar assim, mas você agradecia pelo que estava desempregada, passando uma puta situação difícil. Gente, eu agradecia pelo que eu tinha, eu agradecia pelo chuveiro, que eu amo tomar banho, eu agradecia pela cama quentinha que eu tinha, eu agradecia pela saúde dos meus filhos, eu agradecia pelos meus animais, porque eu amo bicho, gente. Então, inclusive nessa ocasião, você acredite ou não, o meu gato apareceu aqui. Então, o meu gato, ele foi um dos responsáveis por me ajudar efetivamente a sair da depressão. A energia dele, o amor dele, com certeza, me moveram pra sair daquela situação horrível que eu estava vivenciando. Mas não só o amor dele, como todas essas atitudes juntas me fizeram sair daquela situação, que é o que eu desejo pra você. Desejo que você rompa com isso, que você saia, e tenho certeza absoluta que você é capaz de sair disso. Só que você precisa, a partir de agora, pegar toda a força que você tem aqui dentro e acreditar que isso é uma situação momentânea e que você vai sair daí. Você vai sair, tá? Só que para que você saia desse lugar, você vai precisar do quê? Primeiro, de fé, que eu acabei de falar, perseverança e determinação. Porque a gente se colocou naquele lugar, gente, de escassez, de dor, de vitimismo. Então a gente tá vivenciando doença, problemas. A gente tem que sair fora disso, tá? Pra entrar num movimento de agradecimento, gratidão, não pelo que a gente, olhar para o que a gente tem e deixar de olhar para o que a gente não tem. É um movimento difícil? No começo é, muito difícil, porque a gente tá acostumado a olhar para o que a gente não tem. Então você vai ter que fazer o movimento de olhar para o que você tem. E a partir desse momento, eu quero que você faça e me diga. Te dou 15 dias. Começa a fazer agora e em 15 dias você volta aqui no meu vídeo e me conta
quais as mudanças que esse novo movimento que você passou a fazer trouxeram para sua vida. E eu tenho certeza que você vai contar bons depoimentos aqui. E se essa mudança acontecer para você, não esqueça de vir aqui, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Não esqueça de vir aqui e contar nos comentários, porque se você conta, você ajuda outras pessoas que estão passando por esse momento de dor, por esse momento de dificuldade, a sair dessa situação e a entenderem que elas também podem transformar a sua vida, que não existe fundo do poço, que a gente pode criar uma nova realidade. É um grande prazer para mim estar aqui. Eu não estou aqui forçada. Eu estou aqui porque eu amo transmitir conhecimento e de alguma forma me sinto muito próxima de você que está aí do outro lado. Obrigada a quem me ouviu até o final. Eu espero que todo o amor que está saindo de dentro do meu coração se encontre com o seu coração e te traga fé, esperança, não só de dias melhores, mas de que existem pessoas que estão aqui do outro lado torcendo por você. Um grande beijo. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo.